Nem só de jaleco vive o médico. Olá, doutora, sejam muito bem-vindos ao episódio 3 do podcast Médico Sem Jaleco. Hoje a gente está aqui com a nossa convidada, Marcela Maiero. A gente vai bater um papo muito legal sobre a vida dela, sobre as diversas viagens que ela fez, tudo aí junto com a medicina enquanto ela estava cursando, depois que ela cursou, enfim. Vamos bater um papo bem legal com ela. Meu nome é Ana Arnosti, sou host desse podcast e tô aqui com meu marido, também host, Arthur Adam. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Aliás, eu estou ansioso para esse bate-papo. Inclusive, a gente estava aqui nos bastidores trocando uma ideia e eu falei, vamos começar a gravar logo porque tava super Gostoso. bacana. O papo vai longe aqui. Nós vamos fazer um esforço para terminar em 40 minutos, porque eu sei que vai ser difícil. Quero te agradecer muito, Marcela, por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Ter se deslocado, inclusive, até aqui, tomando chuva, etc. Você saiu direto do trabalho? Foi. É? Uhum. Tá bom, seja bem-vinda. Obrigada. Muito bem-vinda, Marcela. Muito bem-vinda. Fala um pouquinho, assim, sobre você. Quem é a Marcela? Quem é a Marcela? E, assim, como foi... Quais etapas da sua vida te levaram à medicina? Qual foi esse processo? Perfeito. Bom, obrigada, gente, pelo convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada. Eu sou a Marcela, tenho 26 anos. Eu sou médica formada pela PUC há 2 anos e meio, 2 anos e pouquinho. Bom, é uma pergunta difícil essa, mas eu não sei te falar de onde veio, mas sempre foi um sonho de criança mesmo. Eu sempre falei que eu queria muito ser médica, que era um sonho. Você tem uma lembrança de idade, assim, quando foi? Uns 6 anos. 6 anos? Meu pai era diabético, né? E ele era insulina dependente. Eu falava pra ele que eu ia aplicar nele a insulina. E aí ele me dava uma laranja e falava, aplica na laranja. Eu confiava muito. Amei. Mas ele não era médico? Não, ninguém da minha família. Eu não tenho ninguém da área da saúde, nada. E eu tenho essa memória, assim, de falar que eu ia ser médica e não sei o quê. E ele ia ser curado da diabetes. Eu tenho essa memória, assim. Eu sempre falei isso mesmo. E aí, sabe, aquela verdade que a gente acredita? E foi meio isso, assim, que aconteceu comigo. E meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos. E ele era muito essa pessoa pra mim, assim, muito presente. E isso ficou, sabe? Ele foi uma coisa muito traumática. Ele teve um infarto fulminante na sala de casa. E esse sonho, eu acho que depois disso, ele só se fortaleceu, sabe? E desde aquela época, assim, eu lembro de falar muito isso, que era meu sonho, que era o meu desejo, trabalhar com isso. Eu acho que foi um pouco motivado por isso, por esses acontecimentos, mas era uma vontade de adiante, sabe? Mas foi aquela coisa que a gente foi cultivando, e assim foi. Então, eu era aquela pessoa que, quero fazer medicina, estudava, sempre estudei, gostava de estudar, me dedicava bastante. Era melhor aluno da sala? Então, eu era bolsista, né, no colégio. Sério? Eu era bolsista, porque eu jogava xadrez pelo colégio, e aí eu ganhei uma bolsa por conta do desempenho. Mas isso no fundamental ou já entrando no ensino? No fundamental, eu tinha uma bolsa parcial, e depois essa bolsa virou integral. Mas tem relação com o falecimento do seu pai? Como que foi? Então, a gente sempre estudou em colégio particular, Uhum. mas depois que... Eu tenho um irmão 4 anos mais novo que eu, né? Então, meu pai faleceu no final do ano, então, no ano seguinte, eu tinha 10, meu irmão tinha 6 anos, né? Então, ficamos eu, minha mãe e meu irmão. Então, assim, tava difícil pra ela. E aí, a gente foi a um colégio, que foi o colégio que eu estudei, colégio na Inhamade, né? Lá em Guarulhos, onde eu estudei. Você nasceu também em Guarulhos? A gente nasceu em São Paulo, mas a gente morava em Guarulhos. E aí, a gente foi até esse colégio, e lá tinha um diretor, que é o Antônio Bonvenuto, que é uma pessoa muito especial na minha vida. E a gente chegou lá minha mãe fez um currículo nosso, meio do meu irmão, com as nossas notas e com os nossos desempenhos nos campeonatos de xadrez. Que era uma coisa que a gente já jogava. Eu comecei a jogar, eu tinha 7 anos. Seu pai que ensinou? Eu aprendi na escola, mas meu pai jogava. Uhum. Ele me incentivava, assim. E aí, a gente foi pra essa escola, e chegando nessa escola, a gente se encantou, assim, porque era um colégio com muita estrutura, tinha aula de teatro, aula de violino, natação, era um colégio, assim, era uma educação muito múltipla, sabe?
Era um bom colégio para te preparar para o vestibular, mas era um colégio que trabalhava todas as inteligências. E a gente se encantou, assim, pela estrutura do colégio e tudo mais. Só que era um colégio muito caro, né? E aí a gente foi, eu lembro como se fosse hoje, assim, a gente entrou na sala com esse diretor, né, que era o diretor do colégio na época, e aí a gente conversando, eu, minha mãe e meu irmão, e aí ele virou pra mim e perguntou, né, o que você quer ser quando você crescer? Aí eu virei pra ele e falei, eu não quero ser, eu vou ser médica. Falei pra ele, e ele se encantou com isso, e ele, assim, foi um cara que abraçou a gente naquele momento. E aí ele deu uma meia bolsa pra mim e meia bolsa pro meu irmão, então minha mãe pagava uma mensalidade, né, só. E aí a gente se mudou para esse colégio, eu tava no 6º ano, meu irmão no 3º, né? Então, logo no início do ensino fundamental. E assim foi. E nós seguimos no colégio aí o ensino médio, o ensino fundamental todo. E era um colégio com muito incentivo, assim, de competitividade dos alunos até. Então, o ano que a minha bolsa ampliou foi um ano que eu tinha tido um desempenho muito legal. E aí, umas notas muito boas e, enfim... eles sempre incentivaram isso, né? Era um reforço muito positivo disso. Então, assim, eu sempre estudei muito, mas eu gostava. Mas tinha uma coisa de, tipo, preciso fazer valer toda essa oportunidade que eu tô tendo aqui, né? E você passou do colegial direto pra facul? Foi direto do 3º ano, Aí no 3º ano... esse diretor foi demitido desse colégio. Eu tava no final do ano, pro 3º ano, ele foi... O Antônio. E aí ele foi pro novo colégio, eu fui com ele. Sério? No último ano. E aí eu fui com ele pra esse colégio. Ele comprou seu projeto, a sua história. Basicamente. Ele foi demitido, né? E aí foi uma rebelião na escola, na época e tal. E aí ele foi pra esse novo colégio e vários alunos foram com ele, né? E eu tava no último ano, tava me preparando pro vestibular. E assim, foi super complicado na época. Minha mãe, na mesma semana que ele foi demitido, minha mãe teve um AVC. Nossa. Que susto. Foi terrível. E aí, enfim, então, aquela loucura, e aí eu acabei mudando de colégio com ele. Fui para esse colégio novo, só que não era um colégio... iria super me preparar para o vestibular. Então, eu estudava no colégio de manhã e fazia cursinho pré-vestibular, fiz poliedro, lá em Guarulhos também, fazia à noite. E aí, assim, me dediquei muito, assim, foi um ano... porque eu pensava, eu não vou ter muito tempo para tentar de novo, sabe? Porque eu tinha minha mãe, meu irmão ainda estava no colégio, e enfim... E assim foi. E aí eu passei no ano seguinte, né, na turma de meio de ano, né, no processo seletivo do meio do ano. PUC Campinas. PUC Campinas, com bolsa de novo. Certo. Eu fui pra Unista, muito orgulho. 100% de bolsa aqui na PUC Campinas. E você se mudou pra cá? Me mudei pra cá. Eu tive muito suporte, assim, familiar, sempre tive pessoas, assim, que sempre acreditaram em mim, sabe? Então, eu sempre tive muita oportunidade, mas eu sempre tive sorte também, sabe? De pessoas que me abraçaram, me acolheram, da minha família mesmo, assim. E assim foi. Então, eles financiaram, né? Tipo, pô, eu vim pra cá, pagava um aluguel aqui. Então, era simples, né? Então, e foi muito bom, assim. Não tenho do que reclamar. Eu lembro que quando eu cheguei, eu fiquei meio acuada de... Pô, nossa, uma faculdade particular de medicina, né? Fazer medicina na PUC, né? O auge da elite, né? Era a impressão que eu tinha. E eu nunca fui muito inibida por isso, porque eu sempre estudei com pessoas que tinham uma condição de vida bem diferente da minha. Uhum. Mas eu falei, no colégio era assim, na faculdade... Nossa, aproveitei muito a faculdade, fiz excelentes amizades, assim, fui muito bem... Sempre me relacionei muito bem com as pessoas, sabe? E assim foi. Na PUC não foi diferente. Você assim. foi bem recebida na faculdade? Muito, né? muito. Foi muito legal, assim. Nossa, foi... Agarrando as oportunidades. Sempre. E foi muito bom. A PUC, eu tenho um carinho imenso pela faculdade, assim. Não tenho o que falar. Eu acho que a gente sai muito bem formado, assim. E as pessoas, as amizades, as relações que eu fiz pra vida, assim mesmo lá. Muito bom. A atlética, diretor acadêmico, fazia tudo. Tudo que dava pra fazer. Tava envolvida, tava infiltrada. Tava envolvida. Que demais. E da onde surgiu essa sua paixão por viagem? Onde começou? Eu quero desbravar. Exatamente, porque esse episódio nós vamos falar muito sobre viagens, nós vamos dar a volta ao mundo aqui hoje. Gente. Você sabe até que antes de vir pro episódio, eu falei assim, nossa, deixa eu registrar aqui também, porque às vezes vamos acabar falando sobre isso.
os lugares que eu fui também. Foi gostoso relembrar. Falar, ó, a primeira viagem foi para tal lugar, depois tal. Nos últimos anos não tô viajando muito, não. O GX não tá deixando, mas é um papo para o próximo momento. Sim. Mas a gente queria muito saber, assim, você já tinha viajado antes para fora? Da onde surgiu isso? E, na verdade, eu acho que você foi totalmente na contramão Sim. da galera, né? Todo mundo, parece que, né, existe um único caminho, né? Você Sim. termina a faculdade, já tem que escolher a especialização, Sim, ou trabalha um ano, enfim. exatamente. Ou já entra direto, e é isso. E você foi na contramão. Eu Foi. gosto muito de pessoas que vão na contramão, mas vamos lá. Conta da onde veio Essa paixão essa aí. paixão, esse desejo de você ir embora, ir para outro país, e como foi? Então, eu costumo dizer que o que eu vivi, não posso nem falar que foi um sonho, porque eu nem sonhava com isso. Foi muito além, assim, porque não dava, não tinha espaço na minha realidade para sonhar com isso. Então, eu nunca tive essa coisa de intercâmbio, porque era uma coisa muito distante para mim mesmo. Então, eu não tinha isso. Não era uma coisa bem latente, assim. Na faculdade tinha pessoal que fazia bastante intercâmbio médico, né? E pra mim, tipo, eu não falava inglês. E eu ficava assim, nossa, gente. Tipo, era Muito muito distante. distante. Não era nenhuma coisa que eu olhava e falava, pô, quero me Você nem desenvolver se pra. permitia desejar isso. Não acessava, sabe? E, pô, a PUC, aí entra, né? Realmente, a galera vem de uma outra realidade, né? Então, assim, os meus amigos, não a sua totalidade, mas em sua maioria, a gente era turma de meio de ano, a galera teve gente que ficou 6 meses fora do país, fazendo curso, estudando um terceiro idioma, porque inglês pra eles era, tipo, muito básico. Eu lembro uma das primeiras aulas que eu tive na faculdade de fisiologia, que eu tenho um colégio, acho que é Porto Seguro, né? Que é um colégio que famoso. alfabetiza em Em alemão. alemão, né? Uhum. E aí o meu professor perguntou assim: quem fala alemão aqui? E, tipo, umas 7 pessoas levantaram a mão. E fluente, né? Tipo, fluente. Gente, eu fiquei, assim, em choque. Foi. E, tipo, era muito louco isso pra mim, porque pra mim eu Ontem eu tava. tava estudando português. Entendeu? E eu tava no auge pra mim. Tipo, pô, nossa, tô fazendo medicina na PUC. Eu tava sabe, no auge pra mim. Tipo, eu tava no topo, na minha cabeça, da minha realidade, das minhas oportunidades. E aí eu cheguei e me deparei com um mundo muito diferente do meu, né? Então, eu lembro muito disso, do início da faculdade, assim. A gente tinha aula de inglês, né, no primeiro semestre. E todo mundo pegou a liberação dessa aula, né? Tinha, tipo, 5 pessoas. Nossa. Eu e mais alguns amigos, assim, que fizeram essa aula e tudo mais. Só que era uma coisa que eu sabia que eu precisava pra medicina, pra vida. Eu sabia, mas era uma coisa que eu, sabe, Não dava tanta importância. não dava. A devida importância eu não dava. Durante a graduação, não. Mas era uma coisa latente. Nunca tinha viajado, nunca tinha andado de avião. E aí, durante a Caramba, faculdade... você nunca... Não, Nunca tinha andado vamos de chegar avião. até lá, mas a primeira viagem foi à Austrália. Foi a segunda. A primeira, eu fiz uma viagem durante a faculdade, pela faculdade, que eu fui com a IF, eu fui para um evento que teve em Cuiabá. E aí eu fui pela faculdade e fui para Cuiabá. Tá. Aí eu fiz essa viagem, foi a primeira vez que eu andei de avião. Amei. Falei, nossa, que legal, tal. Sentido. Achei Estudante de medicina. luxo. É isso. Estudante de medicina na PUC. Não De é? avião. Nossa, falei, uau. E fui lá, isso foi, acho que a gente tava no terceiro ano, eu tava no terceiro ano da faculdade. E foi legal, foi uma experiência, mas assim, era o meu contato, entendeu? Não conhecia nada no Brasil, não conhecia nada mesmo. E aí, no último ano da faculdade, a minha turma é meio de ano, né? E aí, então, quando eu fui virar sexto ano, que era no meio de 2022, tava nessa coisa, cursinho, residência, o que vai ser, né? E eu acho que todo mundo, na verdade, tem essa dificuldade de focar em alguma coisa se você não tem um objetivo muito claro. Acho que, às vezes, quando você já tem um objetivo muito claro, é difícil, né? Já de ter tamanha disciplina, o tanto que exige, né? E cada vez mais exige para passar numa residência de qualidade e tudo mais. Complementar a sua formação, né? Porque a residência, eu acho que é realmente indispensável pra gente, como médico. E aí, a gente tava nessa, e eu tava um pouco incerta do que eu queria, assim. Porque eu sempre tive muita certeza da medicina, muita, assim, nossa, era a minha certeza da vida. Desde os 6 anos de idade. Sempre falava isso, quero ser médica, não sei o quê. Mas eu não tinha muita certeza depois disso, sabe? O que você quer de especialização? Eu gostava de muita coisa na faculdade. Hoje você já sabe. Hoje eu sei. Tá. Descobri. A Austrália me ajudou a descobrir. Descobri. Acho que descobri. Por agora eu descobri. Tá. E aí...
Então eu tava um pouco nessa de não saber muito bem o que eu queria. E aí eu flertava muito com medicina de emergência, era uma coisa que eu gosto, até hoje eu gosto bastante, mas eu ficava contrabalanceando qualidade de vida. Eu acho que eu não me conhecia o suficiente para saber o que eu queria de fato, sabe? E aí eu não conseguia, porque eu falei, vou estudar para passar onde? Para fazer o quê? Eu não sei o que eu quero, sabe? E eu me sentia muito jovem, porque realmente foram muitos anos com esse único objetivo central, assim, que era a minha grande oportunidade, tipo, virar a chave ali, virar a minha realidade, que era a faculdade de medicina, mas eu não tinha pensado muito além daquilo. Então, eu cheguei nesse momento da faculdade, que aí eu falei, tá, não sei o que eu quero de fato ainda, e tudo bem, acho que tudo bem, eu tinha 23, eu me formei com 24 anos. Eu falei, acho que, né, tá tudo bem, eu sou jovem, eu tenho tempo, a gente tem tempo de, sei lá, mudar de ideia, errar. Mas é difícil de lidar com isso. Eu acho que e na medicina, pior ainda, eu acho que Uhum. é uma coisa até de personalidade, assim, que você vê as pessoas, elas são muito obstinadas, ela tem isso. Eu tenho a sensação que pega todo mundo que era muito bom na escola e tá todo mundo junto ali na faculdade, sabe? Então, todo mundo tem esse perfil, assim, né? Em sua na maior parte, né. Então, eu tinha essa dificuldade, eu via meus colegas, tipo: "Não, eu quero fazer clínica médica na USP Ribeirão e tal, não sei o quê", eu achava legal aquilo, mas eu não tinha aquilo em mim, entendeu. Uhum. Nossa, eu tenho uma super amiga que ela era, tipo, apaixonada por GO, eu acho muito legal, realmente, eu acho muito fantástico quem tem essa coisa de: "Nossa, pô, minha vida e tal", mas eu não tinha, sabe. Eu queria muito ter, mas eu não tinha, naquele momento eu não tinha. Eu falava: "Nossa", e era muito doido, porque a minha vida toda girou em torno disso, sabe? Da sua profissão e tudo mais. O que eu quero ser, né? E aquela coisa de, tipo, a sua profissão te define, a sua profissão é o que você é, né? Que isso é um papo mais profundo aí da medicina também. E aí eu pensei, falei, acho que eu vou fazer um intercâmbio. Vou estudar inglês, acho que é uma coisa que eu preciso para residência, preciso para vida. É uma coisa que eu acho que eu não vou parar depois da residência para fazer. Tipo, vou me sentir, sei lá, velha para fazer depois. Acho que eu vou fazer agora. Porque eu vou agora, que eu já me formo no meio do ano, volto ano que vem, presto prova ano que vem e segue a vida, sabe? A sua ideia já seria talvez até entrar na residência em março. É. Você ficaria 6 Eu quero meses. fazer tudo ao mesmo tempo. A minha cabeça era essa da época. O meu visto era de 6 meses, né? Uhum. Meu curso, eu fechei um curso de inglês de 6 meses, era o meu visto. E eu me formei em agosto, aí trabalhei em setembro, outubro, eu embarquei em novembro. Ô Mari, desculpa, Marcela. Eh, você falou que teve essa questão: "Poxa, não tô sabendo muito o que fazer". Eu concordo, com 23 anos a gente é tão difícil a gente ter que tomar decisões assertivas relacionadas a profissões, acho que passa isso, né, na cabeça de muitos. Sim. E considerando que você estava num curso de medicina, você acha que teve a ver também com dar uma espairecida na cabeça, estava cansada ou assim, como Total. estava a sua saúde mental ali, É. sabe? Você acha que pode Você ter estava pesado bem? um Como você pouco? estava quando finalizou a faculdade? Então, eu acho que essa decisão que eu tomei no último ano de falar: "Não, eu não vou estudar, não vou me preparar para residência, o meu plano é esse", eh foi uma escolha que eu tive que bancar, sabe. Então, assim, eu estava bem, porque eu aproveitei muito o meu último ano de faculdade, sabe. Eu tinha Uhum. muito essa cabeça de tipo: "Pô, minha última competição, minha última festa, minha última chopada". Você estava curtindo Estava tudo curtindo, aquilo. sabe. Não e assim, não acho que tem um certo ou um errado, mas eu acho que é uma pressão, assim. Às Uhum, vezes, a faculdade passa muito rápido, né. uhum. E aí, você já vem de uma pressão lá do vestibular, aí a residência é a mesma coisa, é um ciclo. É um ciclo, aí você vai entrar na residência e parece que na medicina tá sempre tudo para depois, né. Então, depois que eu passar na faculdade, eu tenho um plano. Depois que eu passar na residência e depois que eu terminar o fellow, entendeu? E aí é sempre Pressão, depois. pressão, pressão. É uma pressão. É. Então, assim, eu acho que depois que eu fiz essa escolha, eu estava um pouco mais tranquila pra sustentar essa escolha, sabe. Então, pessoal, Mas de onde você conseguiu recursos para bancar essa viagem? então, a minha família também, né, a gente na verdade, a gente fechei o intercâmbio um pouco antes, né, do
Quando eu fechei com, sei lá, uns 10 meses antes. Comecei a pagar aos poucos, assim, e a ideia é que eu ia me formar, ia fazer um dinheiro, e esse dinheiro ia voltar, né? Esse investimento ia voltar. E assim foi. Porque os 2 meses que eu fiquei, eu trabalhei também. Então, assim, eu peguei meu CRM, acho que dia 15 de agosto, dia 16, estava dando plantão. Ah, legal. Então, embora tenha sido breve, ele bancou pelo menos ali parte da... Bancou. O dinheiro que eu fui, assim, né? Porque não dá pra chegar lá do zero, né? E passagem, tudo foi com esse dinheiro. Você tinha amigos que estavam lá? Eu tenho um primo que mora lá, Sim. agora faz 5 anos que ele mora lá, mas era só. Você escolheu Sydney? Sydney. Sydney? É. Por que Sydney? Então, loucura, né? Quando eu fui na agência pra ver, eu falei, eu quero fazer intercâmbio, eu quero estudar inglês, 6 meses. Eu vou adivinhar. O vendedor, ele fez intercâmbio para Sydney. Fez. Falei pra você. Essa é uma história. Essa é uma história. Só pegando um gancho aqui pra não perder. Uhum. Mas nós fizemos um intercâmbio, que ano? 2000 e... sei lá, 2000 alguma coisa. E alguma coisa. Uhum. Nós fizemos um intercâmbio para San Diego. Uhum. E quando voltamos, eu tava louco para começar a trabalhar. Aí me matriculei, eu tava no 3º colegial, estudando à noite. E eu falei assim, pô, agora justamente é poder trabalhar. Bom, foi uma excelente oportunidade. A hora que eu volto, o dono da agência lá me chamou, falou, e aí, Arthur, me conta San Diego, o que você achou? Tananã. Eu falei, cara, foi tão bom, mas tão bom, que eu quero ajudar para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu. Eu tô aqui te pedindo um emprego. Aí ele falou assim, ele falou assim, você quer começar amanhã? Eu falei, quero. Amanhã eu começo. E foi assim. Aí era muito engraçado, porque o cara entrava e falou assim, oi, tudo bem? Vou querer fazer um intercâmbio e eu tô pensando aqui no Japão, né? Adivinha para onde ele fechava? Pra San Diego. San Diego, Com cara. certeza. San Diego. Por isso que eu Convenci falei, é lógico, porque eu acho que esse é o princípio. A gente vende aquilo que a gente compra. Sim. Entendeu? Então, eu realmente, eu comprei San Diego. Eu Sim. fui, eu compartilhava, mostrava as fotos, falava do restaurante, daquele lugar inesquecível. Viu, né? Tudo que eu vivi. Então, a pessoa via ali a verdade, o brilho no olho, e falava, não, eu quero ir pra esse lugar também. Sim. Deus, olha, coincidência. Muito bom. Vamos lá. Foi isso. Quando eu fui, eu falei pra ele, eu precisava de um lugar que eu pudesse estudar e trabalhar. Porque eu não conseguia ficar 6 meses vivendo em dólar, né? Não tinha como. Então, eu tinha que ter um visto com autorização de trabalho. E aí, nos Estados Unidos, com esse curso de tempo, não dava. Porque era um plano ir para os Estados Unidos no início. E aí... Onde que era? Los Angeles, eu acho? Não, na Califórnia. Não lembro. Acho que era Califórnia. Mas aí tinha essa coisa do visto, que tinha que, no mínimo, 4 meses, só depois de 4 meses que você tinha autorização para trabalhar. E aí começou, Irlanda, aquela clássico, né? Irlanda, Austrália. E aí eu tinha esse primo que morava na Austrália, só que ele nem morava em Sydney na época. Ele se mudou para Sydney depois, mas morava em Melbourne na época. E assim, a minha ideia era muito assim, são 6 meses, sabe? Viver uma experiência. Quero ficar num lugar legal, um clima legal. E Sydney é perfeito. Lá eu sou suspeita pra falar. É um lugar maravilhoso, assim. O clima é muito semelhante ao do Brasil. É uma cidade grande, mas com praia. E aí foi meio assim, não foi muito. Deixa eu escolher. Tinha Irlanda e era Austrália. Eu falei, não, vou pra Austrália. Já que Mas em curso de inglês? Curso de inglês, basicão. Aí fechamos lá um curso. E você tinha que trabalhar? Tinha que trabalhar. Pra bancar. Pra me bancar, pra pagar aluguel, essas coisas, né? Você não tinha o dinheiro pra ficar lá 6 meses tranquila. Não. Tá. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário. Não, porque o dólar australiano é 3,5, né, pro real. E Sydney é uma das cidades mais caras do mundo. Assim, é o maior salário mínimo do mundo, mas é um custo de vida dos mais altos também, né? Então, acaba se equilibrando, né? Então, a galera ganha uma grana legal, mas gasta bem também lá, pra ficar lá. E aí acabei fechando, então tava nessa, assim, vou pra Austrália. Aí você foi pro outro lado do mundo. Atravessei o mundo. Tá. E foi. E aí fui. Aí a ideia eram esses 6 meses. E eu lembro que no dia que eu cheguei em Sydney, aí eu fui com uma prima foi comigo também. Ela já tinha morado na Austrália, tipo, 12 anos atrás, aí ela foi comigo. Mas ela foi pra ficar também. Ela tá lá. Não voltou. Ela falou que não volta mais.
Ela tinha ido há 12 anos, e depois ela voltou comigo, e agora ela tá lá e falou que... E ela não volta mesmo. Ela não volta. Meus Você outros... decidiu. ela gostam muito de lá. Mas dá pra entender. E aí, nós fomos, e eu lembro que no dia que eu cheguei, meus primos, né, falaram pra mim, você não vai ficar só 6 meses. Aí eu, gente, eu tenho que fazer residência. Porque assim, eu tava muito animada com essa ideia, mas eu tava muito presa a isso aqui, entendeu? Porque é uma pressão também de tipo, não, por mais que eu tivesse decidida e com aquele plano, mas era um plano assim, são 6 Sim. meses, estudar inglês, Até porque o objetivo da sua vida era ser médica, né? Exatamente. De repente, né, vai embora, vai para outro lado. Exatamente. E Então, até fazendo um gancho aqui. Pode ter pessoas ali da sua convivência que acharam, meu, a Má é louca, acabou de se formar e muita gente pensa isso. foi, tipo, né? Como também, depois você conta como foi, assim, lidar com isso. Se houve alguma questão. Nossa, houve muito. Ah, tá tendo até agora. Quando eu voltei também, porque aí fui ficando, né? Eles falaram, "Meu, mas você não vai voltar mais?" Aí eu voltei também, tipo, você voltou. Às vezes tem coisas que nem eu sei responder. Eu falo, gente, nem me pergunta muito, porque eu não sei também, eu falo pra eles. Mas Deve ter amiga sua que já tá concluindo especialização. tem É. uma amiga que tá fazendo residência, tem uma amiga que ainda não passou, tem uma amiga que tava na faculdade, que era super novinha e agora tá se formando na faculdade. Então é louco, né? Porque parece que o tempo passa diferente lá, assim, né? Sim. Você tá vivendo... Assim, eu fiquei alheia, né, ao mundo da medicina, basicamente, assim. Você trabalhou lá? Trabalhei foi? bastante lá. É. Trabalhou com aí- o quê e demorou para você conseguir o trabalho lá? Então, eu cheguei lá, quando eu cheguei, eu fui trabalhar num consultório médico. Sério? Aham. É isso que eu queria saber, se você tinha conseguido alguma coisa relacionada à medicina lá, ou Sim, nada a ver. Eu trabalhei nesse consultório e trabalhei depois, foi o trabalho que eu fiz por mais tempo. Eu era support worker, que é basicamente um cuidador, né? Pra gente aqui é um cuidador. Só que é uma profissão muito valorizada na Austrália. É uma profissão de alta demanda, né? Tem muita necessidade lá e tem muito subsídio do governo. Então, por exemplo, a família que eu cuidava, a criança que eu cuidava, a família recebia um subsídio do governo para ter um cuidador ali 24 horas, né? Muito bom. Então, assim, é perfeito, né? É como uma necessidade mesmo, né? Porque quando eu fui trabalhar com essa família, que foi o lugar que eu trabalhei mais tempo, é um menino que ele tem uma doença que chama Tay-Sachs. É uma síndrome genética super rara. E é uma criança 100% dependente de cuidados, né? Ele usa sonda, ele não tem mais nenhum tipo de autonomia, não anda, não enxerga, ele não se Nossa. comunica. É bem difícil, assim. Eu falava que emocionalmente era uma demanda, sabe? Porque você cria um amor, né? Eu fiquei 1 ano e 4 meses com essa família, assim, com essa criança que, nossa, até hoje, sabe? Vejo foto dele, meu coração aperta, porque é diferente. Falar, não, isso é médica, mas é uma coisa totalmente diferente. É um cuidado mesmo, sabe? Uhum. É um carinho. Aí você, né, trabalha na casa da pessoa. Você não chegou a se questionar, tipo, até o fato de você ter escolhido a medicina com essa sua relação com cuidado com o outro? Porque será que você queria mesmo o CRM ou você queria a oportunidade de ajudar as pessoas, como foi esse menino? Então, eu acho que essa coisa que eu fiz lá era muito diferente da medicina. Porque eu acho que a medicina tem essa coisa do cuidado, mas ela é muito mais externa, ele é mais horizontal, assim, sabe? Digamos. Eu acho que essa figura de cuidado, como eu tinha lá, é uma coisa mais da enfermagem, sabe? Uma proximidade. Eu não sinto que o médico ele tem isso. Algumas especialidades eu acho que demandam mais essa proximidade, mas em geral eu acho que o médico ele tem essa barreira, assim, sabe? E lá não, lá foi um envolvimento mesmo, assim. Aí eu trabalhava na casa, né, da família, então Morava também ou não? não morava. Não, Quer dizer, não, oficialmente não. não, mas assim, eu fazia muito shift noturno lá, né? Então eu passava a madrugada lá, dormia com a criança lá, né? Não dormia, né, na verdade. Ficava com a criança durante a noite. Então, assim, acaba fazendo parte, Mas né? teve alguma coisa vinculada à medicina que te ajudou no contato com essa criança? Sim, não, muita loucura, porque a pessoa que me fez o contato, né, ela era fisioterapeuta no Brasil, e ela trabalhava, porque assim, lá, ou você faz um curso dessa área, é um curso, como se fosse um curso técnico, né? Na Austrália, eles têm muito esse tipo de formação.
E ou você faz esse curso voltado para serviço social, ou você tem um background de alguma área da saúde. Então, tem muita gente que é enfermeira no Brasil, fisioterapeuta, que acaba indo trabalhar com isso. Eu conheci médicos de outros lugares, não brasileiros, mas da Colômbia, mexicanos, que vão para lá, estão no processo de revalidar o diploma, enquanto não revalidam, trabalham com isso. Porque é algo que paga super bem, assim. Paga, lá na Austrália, todo salário é por hora, né? Então, sei lá, paga o dobro do salário mínimo, por exemplo. O salário mínimo já é bom, né? É o dobro do salário Pagava mínimo. mais do que a clínica, inclusive, o consultório que você trabalhou. Pagava bem mais, pagava mais. A clínica eu entrei logo quando eu cheguei na Austrália. E eu fazia parte de contabilidade lá. Eu emitia as invoices lá, as notas fiscais. Olha só. Era o que eu fazia lá. Olha. Ele é um médico ortopedista irlandês. Só que ele trabalhava como se fosse pra gente um médico do trabalho. Uhum. Afasta do trabalho, retorna ao trabalho. O INSS deles. Tipo isso, exatamente. Exatamente. E é um médico de muita autoridade lá, né? E as consultas, elas são do setor privado, então... Mas como que você conseguiu os trabalhos? Cara, loucura. Tipo, coisa de grupo. A esposa dele, né? Que ela é advogada e ela era secretária dele, basicamente, né? Ela, antes de mim, tinha um outro médico brasileiro lá, que trabalhava com Médico ele. também. Ele era médico, Uhum. Inclusive, ele tá em Campinas agora fazendo residência aqui. Caramba. Conheci ele lá por meio desse trabalho que eu fiz. Mas ele trabalhava lá e ela tava procurando um outro médico para trabalhar lá. E aí, Brasileiro. ela jogou num grupo, na verdade, que era um grupo de brasileiros. E ela falou, por acaso, alguém da área da saúde? E aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, sou Marcela, acho que faziam 4 semanas que eu estava na Austrália. E ela falou, você consegue vir aqui? E assim, foi, sabe? Só aconteceu, as coisas aconteceram as coisas pra mim. As coisas fluíram muito pra mim na Austrália. Eu tive muita sorte, assim. Muito. E ambos os empregos que você conseguiu, tanto na clínica quanto nesse cuidado, foi fundamental a sua formação em medicina, né? Sem isso, sim, eu acho que foi um diferencial, sim, pra conseguir. Não é preditivo, assim, né, ser médico pra fazer esse tipo de trabalho, mas eu acho que foi o que me colocou nesses lugares, né? Me colocou em contato com essas pessoas, me deu essas oportunidades iniciais. Já é a medicina abrindo portas pra você, né? Com certeza, assim, eu tive uma realidade na Austrália que não é uma realidade da maioria das pessoas que vão pra imigrar, que vão... Não, o pessoal vai limpar banheiro, vai servir pub. E assim, por questão de salário mesmo, sabe? Porque era um trabalho que me pagava muito bem. Então, eu consegui me bancar lá, eu consegui juntar dinheiro. Então, teve uma época que eu não tava voltando pra mim, porque não ia compensar pra mim voltar naquele momento, assim. Falava, não, pera, fazer umas contas, né? Foi bem isso. Então, as coisas fluíram muito pra mim lá, nesse sentido. Então, eu fui trabalhar nessa área, eu gostei, eu acabei trabalhando com outras famílias, mas tudo nessa área de suporte, né? Muito com criança, sempre com limitações, né? Físicas e tudo mais. E, enfim, foi uma experiência. Eu tinha As duas experiências que você teve de trabalho. Foi esse suporte. Isso. E foi a clínica. Isso. Foram os dois tipos de trabalho que você teve na Austrália. Quando eu cheguei, eu fiz show. Fiz o show da Taylor Swift lá, que a gente servia bebida, né? Na Austrália é super regulamentado isso. Você não pode... trabalhar com álcool, se você não tem uma licença. Tudo lá tem que tirar uma licença. Eles são super burocráticos, né? Mas é a forma como Mais tudo funciona. Muito mais. É mesmo? Muito mais. Achei que não tivesse um país mais burocrático como nosso. Extremamente burocrático, assim, muito técnico. E eu trabalhei em alguns shows, assim, lá, show da Pink. E aí era assim, eu tinha que verificar se a pessoa era maior de idade para ela beber ou não. Assim... super ok, não, sabe? mas isso é bem rigoroso nos países. E mesmo, às vezes, a pessoa tem aparência de, sei lá, de 50 anos. Você pede documento, exatamente. Na Irlanda eu tive umas situações dessas que eu falo assim, pô, o que é isso? Quer que eu prove? Tô feliz, tô me sentindo elogiado com isso. Ficavam felizes. Nossa, que legal que você tá pedindo minha ID.
E aí eu trabalhei com isso também. E assim, pra mim isso foi muito, tô aqui, tô vivendo uma experiência, e é isso, sabe? E você começou a juntar uma grana pra ir viajar também, conhecer outros lugares. Então, aí, o que que aconteceu? O meu visto era de 6 meses, né? Então, eu tava ali, na verdade, é assim, o visto é de 6 meses, o curso é de 5, você tem um mês de férias. Uhum. Aí eu fiz o curso, terminei o curso e tal, e aí, nessas minhas férias, eu fui viajar, fui pra Tailândia. Aí acabou. Ali, pra mim, falei, eu não vou embora. Eu não vou Eu embora. preciso viver mais um pouquinho. Exatamente. Foi Muita exatamente coisa isso. pra ser visto ainda. Desse lado do mundo, foi exatamente isso. A Ásia ali, eu voltei da Tailândia, e aí assim, ou eu via embora da Austrália, ou eu renovava meu visto, né? Mas aí você teria que fazer um outro curso. É, Se eu fiz. matricular num novo curso. Aham. Aí eu fiz da business. Eu fiz um curso de 1 ano lá de business. Bora, vamos lá, bota o Mas inglês pra jogo. você frequentava mesmo ou era só pro forma? Então, esse curso, ele é um curso de visto, né, que eles falam. É um curso, a nível técnico, né, ele era 2 vezes na semana e tudo mais. Eu fazia os assessments lá que você tem que fazer pra manter a regularidade com visto, né, a Austrália é bem rigorosa com isso, assim. E, nossa, eu peguei uma onda lá de visto negado, então eu fazia as coisas direitinho pra me manter lá, né. Eles eram chatos com frequência, né, e tudo mais. Então eu fui fazer esse curso, mas pra ter mais tempo de visto. E naquele sentimento de tipo, era maio ali, né, já, e eu falei: "Não, vou ficar mais esse ano", então eu falava que eu ia ficar até agosto. E aí eu falei: "Não, vou ficar mais um pouco", mas foi isso, porque eu falei: "Não, eu tô aqui já, é uma oportunidade única, acho que dá pra viver mais isso". Só que aí, quando o meu inglês começou a melhorar, porque quando eu cheguei lá, eu não tinha ideia nunca de fazer medicina lá, de, né, revalidar meu diploma, eu não era muito distante, falava: "Não, não tenho nem inglês pra isso e tal". E aí meu inglês foi melhorando, fui vivendo outras coisas, fui conhecendo mais a Austrália, e aí naquele momento eu falei: "Não, espera aí". E aí eu E comecei se? e se, né? É, Eu exato. comecei a me encantar muito com o país também. Falei: "Nossa, e se eu revalidasse meu diploma aqui, fizesse uma especialização aqui, né, e tal". E aí comecei nessa coisa também. Aí você Mas vai você começou a, tipo, visitar hospitais, essas coisas? Então, eu ia muito para o hospital por conta da criança, Ah, né, do bebê que eu cuidava. Ele tinha uma questão de imunodeficiência, né, também, então a gente ia sempre para o hospital, assim. Como era? O hospital lá, É, assim, a logística é muito parecido com o que a gente vê aqui ou completamente diferente? olha, eu acho que tem muitas coisas parecidas, eu acho, mas assim, muito parecido com os hospitais de grande estrutura que a gente tem aqui, né. Então, mas assim, o fluxo funciona um pouco diferente lá. Por exemplo, aqui a gente tem essa ideia do pronto-socorro, né, para queixas não urgentes, né. Por exemplo, se você tem um sintoma de infecção urinária, você procura um pronto-socorro aqui, né, para receitar um antibiótico. Na Austrália isso não existe. Lá, pronto-socorro é emergencial, apenas. Que é o certo, É vamos falar. caríssimo. Assim, funciona muito bem, sabe. Tem muita gente que fala: "Nossa, a saúde aqui é péssima", mas é porque a pessoa atrela isso a ser saúde, sabe. E não eu não acho que isso seja saúde, sabe, é só um sistema que funciona de uma forma diferente e a forma como funciona lá, funciona bem. Lá o generalista, né, que é não é o generalista, na verdade, é o GP, que é o clínico geral. Ele é muito central na medicina lá da Austrália, então, você vai resolver 90% das coisas com esse médico e você vai para o especialista se houver necessidade. O que eu acho que, desde que o médico tenha, formação para isso, né, tenha competência para resolver, e Tá lá a ótimo. formação é para isso. Porque, primeiro não tem médico suficiente, especialista então, não existe, entende? Não existe demanda lá. Então assim, eu queria passar numa ginecologista". Não, mas você quer ir na ginecologista para quê? "Ah, porque eu quero fazer um exame preventivo". Não, mas você não vai fazer isso com ginecologista, você vai fazer isso com um clínico, né. E faltam médicos, então, na Austrália. faltam muitos médicos lá. É um dos países que mais tem demanda por médico, e lá tem demanda por tudo, né. A Austrália tem 26 milhões de habitantes. E eles têm a lista de profissões migratórias, né, que eles dão visto, dão oportunidade de sponsor, oportunidade de imigração legal, né. Então, a medicina, né, os médicos estão sempre no topo da lista, assim. Então você consegue migrar para mudar para a Austrália legalmente,
Sendo médico. Sendo médico. Com certeza. É uma das profissões, assim, que isso é mais garantido, sabe? Mas o que você precisa para isso? Você tem que revalidar o seu diploma lá. Tá. Né? A revalidação da medicina lá é um processo um pouco diferente. Burocrático. Um pouco burocrático, mas eu acho menos burocrático dos Estados Unidos, por exemplo. Eu li um pouco mais dos Estados Unidos e da Europa, uma época, Portugal, assim, que foi me interessar. Mas da Austrália, assim, basicamente é uma prova teórica que você faz. E depois você tem uma parte prática, uma prova prática, que essa prova prática, ela é complicada, é uma prova que tem 20% de taxa de aprovação, uma prova cara, né? Uma prova, é caríssima a prova, assim, quase... A primeira fase, acho que são $3.000, né? Que pra gente é R$10.000. E a segunda fase é coisa de $9.000, né? E aí, se você não passa, você tem que pagar de novo. E aí você faz ou essa prova prática, ou você entra num hospital que tem um serviço. Você tem que entrar, você tem que ser contratado por esse hospital, que tem esse tipo de serviço, que você fica durante um ano rodando nos estágios e apresentando os relatórios, né? Os assessments, para validar, para ser equivalente a essa prova prática. Tá. Certo? Só que lá, depois que você faz a primeira prova e a prova de proficiência em inglês, você já pode aplicar para as vagas. Você já pode trabalhar como junior doctor, né? Então, foi essa primeira... Você não precisa ser especialista aqui no Brasil para fazer... Não. E, na verdade, o que acontece... Porque tem 2 caminhos lá para você fazer a especialização. Ou você faz por especialidade, ou você faz o caminho padrão, né? E aí... A maioria dos especialistas acabam indo para o sistema padrão, porque a especialidade na Austrália é muito diferente dos nossos. O college lá é muito diferente do nosso. Então, por exemplo, medicina de emergência lá na Austrália são 5 anos. Aqui no Brasil são 3. Então, não tem equivalência, entendeu? Então, você acaba tendo que refazer o programa lá. Uhum. Então, por isso que é muito interessante para uma pessoa que não tem residência ainda e pensa em sair do país, é um bom momento, sabe? Então, tem muitos brasileiros que fazem? Olha, eu conheci bastante gente lá. A Austrália tem bastante brasileiro, né? Não é dos países que mais tem brasileiro, mas tem bastante. É uma comunidade que vem crescendo. A gente tem um grupo lá, né? De médicos brasileiros lá. Todo dia entra alguém, né? É que assim, é um processo custoso, é muito longe, né? Mas você vê que tá uma onda mesmo das pessoas se interessando em sair do Brasil, né? Então, Bom, vamos lá. Aí você, então, chegou na Austrália, acredito que tenha rodado, conheceu bem a Austrália? Conheci muito. A costa de Sydney ali, conheci tudo. O outro lado que eu não conheci. Tá. E ainda. Outros países também? Sim, aí... Além da Tailândia, né? Aí pra Tailândia, aí eu fui pra Ásia ali, eu fui pra Indonésia, né, em Bali, fui pra Singapura, aí fui pra Tailândia... Tudo com a grana que você fez lá? Tudo com a grana que eu fiz lá. Uhum. Aí eu fui pra Tailândia 2 vezes, eu fui dessa primeira vez, e no ano seguinte eu voltei. Esse ano, né, em abril. Esse ano fui de novo. Aí fui pra Singapura, fui pra Bali, na Indonésia, e aí antes de eu voltar pro Brasil, fiz uma super viagem na Europa também, tudo com o dinheiro da Austrália, né? Na volta, isso já retornando? Eu fiquei... Porque a minha avó mora em Portugal, né? Uhum. E aí eu fui pra Portugal, fiquei um tempo com ela, e depois viajei ali pela Europa. Aí fui pra um monte de lugar. Conheceu, rodou o mundo. Nossa, rodei um pouco. Foi Mai, a pergunta é, e agora? Com essa possibilidade lá na Austrália e com a possibilidade aqui no Brasil, o que você pensa? Então... E por que você voltou? Que agora eu fiquei curioso. Então... Eu voltei porque eu sentia que eu precisava voltar, nem que fosse pra visitar, assim. Eu tava 2 anos sem vir, né? Sem ver minha família. Meu irmão se formou agora também. E aí, né? Tudo isso. Eu vim, mas eu vim muito aberta, né? Com essa possibilidade de voltar pra lá, né? Mas eu tava com um gap muito longo de prática. E isso é muito ruim pra esse primeiro emprego. Muito difícil de conseguir. Porque o mais difícil da jornada lá de revalidação é esse primeiro emprego. Né? E isso conta muito, a experiência conta muito. O tempo em medicina. O tempo. E assim... E você se afastou, né? O espaço, na verdade. Eles não é bem visto você ficar mais de 6 meses sem atuar. Não é bem visto. Você tem que justificar, você vai para uma entrevista. E assim, lá
A minha competição são com outros médicos imigrantes dos seus países. E, assim, muita gente muito boa, especialistas de muitos anos, de muitos outros lugares, entendeu? Então, é complicado isso. Então, eu vim com essa cabeça de, se eu quiser voltar, eu preciso retomar um pouco essa prática. E eu sinto que eu preciso disso também, sabe? Porque a gente sai muito cru da faculdade. Por mais que eu acho que a PUC realmente é uma boa graduação, acho que a nível de graduação é muito boa, só que gente, a medicina é um mundo. A gente precisa se especializar, sabe? Cada vez mais. Então, eu sinto essa necessidade. Então, o que eu penso hoje ou me especializar aqui, fazer residência aqui, no Brasil. Porque aí eu acabei decidindo, né, que eu quero fazer anestesia. Decidi isso lá, com todo o contexto. E é uma área muito, muito boa na Austrália, muito possível de voltar lá com o R4, né, com o Fellow. Então, é uma ideia que eu flerto bastante, né? Eu falei muito da parte boa, né? Porque realmente é muito encantador, mas tem as suas dificuldades também. Que você tá muito longe, né? Você tá a 30 horas, entendeu? Se acontece uma coisa no Brasil, você não chega a tempo, sei lá, de se despedir de alguém, entendeu? Uhum. Então, isso vai pegando, dependendo... Teve alguma situação? eu perdi minha avó. Nossa. Minha avó estava doente já. Eu também tive isso. Eu tava na Irlanda. Lembra quando também não deu tempo? É muito ruim, muito, né? muito É ruim. muito ruim. Muito O que fortaleceu a gente é porque a gente tinha família lá, Sim. né? Os meus primos, nós somos todos, né, dessa mesma avó. Mas, nossa, foi muito difícil. Um sentimento muito ruim, assim. Então, tem todo lado de ser imigrante, né? E aí é o que eu digo. Os problemas, eles são outros, né? Então, eu gosto muito de olhar para esse momento como uma fase, como uma experiência que eu escolhi viver, uma oportunidade, assim, muito única na minha vida. Eu acho que mudou tudo para mim. Tudo isso que eu vivi mudou tudo mesmo, assim. Minha visão de mundo, você olhar e você ver que as pessoas, elas vivem de uma forma muito diferente da sua, sabe? Você voltar é um choque, assim. Mas eu também me policio muito nisso, sabe? De não chegar aqui e ficar tentando comparar, ou... É outra realidade, é outro país, é outra situação. E outra, a vida que eu tinha lá também era uma vida muito diferente de uma vida de uma pessoa que precisa estudar, para se especializar na sua área. Eu tô num processo de construção de carreira, né? Eu tenho 26 anos, então sou muito consciente disso tudo, sabe? Eu tento não converter e não achar que a vida vai ser sempre esse período de viagem, né? Essa coisa boa, assim, porque senão eu vou me frustrar. Mas... E tem os perrengues também, né? Tem os Tem perrengues. os perrengues que a gente passa, não Tem os tem perrengues, jeito. tem os perrengues. Assim, eu me descobri uma pessoa muito mais desapegada do que eu imaginei que eu fosse. Quando eu fui, eu falei, não, gente, jamais, né? Moraria fora. E hoje eu fico assim, se fizer sentido pra mim, eu vou com Desprendida, certeza. né? Desprendida. Muito desprendida, muito. Eu acho que isso também, pra mim, acho que é bem marcante. Essa questão de vocês... Pô, o mundo é logo ali, né? O mundo Não inteiro é logo ali. Não é? E outra, né? Tem coisas que o mundo ensina que você não aprende numa faculdade. Sim. Então, Nossa. essa vivência de mundo, de culturas diferentes, e se permitir um tempo para ir se conhecendo, né? Sim, Você tem que sair um pouco pra você se ver. para você se ver de Distante fora. da família, né? Distante Exato. dos amigos. É se conhecer e conhecer o mundo e se dar essa oportunidade. E no momento de vida que apareceu para você, você pegou essa oportunidade e agarrou. Foi exatamente É? isso. É muito momento de vida. Momento de vida. E às vezes eu e a Ana, a gente troca muito ideia sobre isso, né? Acho que desde quando a gente resolveu, acho que casar, né? A gente tava ali... Porque a gente sempre é o que você falou. Precisa acontecer isso para eu poder me mudar, ou me casar, Sempre ter uma filho. condição. É sempre uma condição, como se a vida fosse uma condição, e não é, Sim. né? Eu lembro quando a gente tomou essa decisão, vamos casar? Não tem que ficar esperando isso, não tem que ter X dinheiro na conta, nem o emprego tal, vamos simplesmente casar, vamos dar o próximo passo? E foi isso que aconteceu, né? As maiores decisões geralmente são na loucura. Então é essa, a Porque própria se você Laura, pensa né? A muito- Laura, depois que veio também, foi uma Nossa decisão, filha. racionalmente, não era o momento. Não. Não era o momento, né? Olhando para tudo, mas Exato. vamos. Eu acho que é isso. Nós estamos chegando no final, Marcela. Eu ficaria aqui acho que mais horas e horas, Sim. mas nós estamos chegando no final. Mas eu queria entender só mais um ponto. Qual que é a grande diferença da Marcela que embarcou para a Austrália para a Marcela que
retornou agora. E eu tô sentindo que é só uma breve passagem. Ainda bem que a gente tá gravando esse podcast agora. Né? Exato. Ou o pé na estrada vai ser lá na Austrália também, que é uma opção. A gente vai lá pra lá Nossa. visitá-la. Exato. Mas conta pra gente qual que é a grande diferença da Marcela que foi e da Marcela que tá voltando. Ai, olha, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais plural depois da Austrália. Eu me via muito na medicina, e a medicina é tudo. E assim, eu descobri que a medicina é grande parte da minha personalidade. Sentia muita falta, assim, de ser médica e de estar nesse caminho também de me desenvolver. Mas eu descobri que eu sou muito mais do que isso, sabe? E a gente tá ali no meio, a faculdade de medicina ela é muito imersiva, né? Então você convive, você vive muito aquilo. Eu vivi muito a faculdade mesmo. Então eu tava muito no mundo, naquele mundo, naquela bolha, né? Porque a gente vive em bolhas, onde quer que a gente esteja. E aí eu sinto que essa Marcela, nossa, hoje eu olho pra trás, eu vejo coisas que eram questões pra mim, ou sei lá, que hoje Grandes problemas. não são nada, mas nada, nada. Eu acho que foi um período de muita amadurecimento, né, com certeza, mas eu acho que foi a vivência mesmo, assim, sabe? Porque eu acho que eu tive que acelerar muita coisa na minha vida, eu sempre me achei, assim, madura pra minha idade, tive que ser, sabe? As coisas aconteceram dessa forma, mas é um tipo de maturidade, vivência diferente. É uma coisa, assim, da cabeça mesmo, sabe? E aí você volta, e aí eu voltei, eu fiz prova de residência, e assim, no domingo, e aí você volta para aquele mundo, e aquelas discussões, e aí o contexto, né? Porque é uma questão, né? São várias questões, inclusive. E aí você fala, caramba, uau, tem tanta coisa para eu pensar, para eu pontuar, tem tantas formas de viver, tantas coisas para fazer. Às vezes é difícil. Às vezes eu sinto que eu tenho tantas possibilidades de caminho que isso até me paralisa um pouco, sabe? Às vezes eu falo, nossa, eu tenho tanta oportunidade que eu não sei que caminho que eu vou escolher. Mas eu tenho muita tranquilidade que as coisas, elas se encaminham, sabe? As coisas acontecem. Assim como a decisão que eu tive de ir pra lá foi meio no susto, assim, não foi uma coisa super planejada. Mas tudo fluiu, sabe? Tudo aconteceu, tudo veio até mim. Eu acho que agora vai ser a mesma coisa. Acho que eu precisava vir nesse momento, precisava estar aqui. E, assim, um sentimento de que se for pra voltar pra lá, se for pra ir pra outro lugar, sabe? Eu tenho muito essa coisa hoje de que me sinto jovem pra fazer as coisas, me sinto, sei lá, o mundo é um livro, sabe? De oportunidades. Eu tô nessa frequência, assim. Marcela, você falou no começo a sua trajetória, né, que te fez escolher medicina. Eu vi que você tem um propósito na medicina. Foi um propósito a sua escolha. Então, a sua carreira daqui pra frente é um mar de possibilidades azul e vai ser brilhante. A gente deseja pra você toda a sorte do mundo. Obrigada. E conte com a gente. Muito obrigado, Marcela, mais uma vez. Obrigado por você estar aqui. E obrigado por compartilhar com todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse episódio ele é patrocinado pela GX Contabilidade. Então, se você está nesse momento burocrático, precisa abrir PJ, cadastrar hospitais, emitir nota fiscal, enfim, chama a GX vai ser um prazer ajudá-los. E nós ficamos por aqui. Em breve tem muito mais que nós vamos receber aqui gente para falar de carreira médica, vamos falar sobre saúde mental de médico, vamos falar sobre grana, sobre dinheiro, enfim, acompanhe. Marcela, para quem quiser, se alguém quiser te procurar, te mandar mensagem, como faz para te encontrar? Meu Instagram é Marcela Maieiro. Legal. Pode me mandar uma mensagem lá, fica à vontade, Perfeito. Vai ser um prazer. E o meu é PJ na medicina, hein, pessoal? Quem quiser, acompanha lá. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Pessoal, nos vemos na próxima. Obrigada. Tchau, tchau.